Fala galera, meu nome é Vinícius Victor, fundador da Campanário Company. Seja bem-vindo a mais um Campana Cash, o nosso podcast que fala de e-commerce para autopeças. Estou muito feliz em ter você aqui conosco mais uma vez, dessa vez com meu amigo pessoal Maurício Furlan, da Gisela Autopeças. Irmão, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sou da Autopeças Gisela, estamos aí, tem bastante história para contar, muita coisa que aconteceu e que está acontecendo e que vai acontecer ainda. Espero que esse bate-papo seja válido e seja que agregue todo mundo que está escutando, até nessa conversa aqui. Sempre muito legal conversar com você. Então, simbora, vamos ver o que vai ser. Cara, o Maurição estava falando que o maior prazer da vida dele é tomar café e trocar ideia. Nossa! Então, será extremamente prazeroso esse bate-papo de hoje, né? Eu me sinto, meus amigos falam que eu tenho 80 anos de idade, mano, que tipo, meu encontro é em cafeteria. Quer me ver? Vamos numa cafeteria, tomar um café, conversar, porque é muito prazeroso, né? Cara, é bom, é bom. Chamei o Maurício aqui hoje porque ele foi aí, cara, acho que um dos meus 15 primeiros clientes. É mesmo? Nossa, eu nem sabia dessa informação também. Você tá entre os 15 primeiros. Ele passava uma imagem de autoridade de que já estava no mercado há uns 50 mil anos, agora eu tô sabendo. Você entrou na consultoria em que ano? Você lembra mais ou menos? Cara, foi 2020. Eu comecei a dar 2019, 2020. Eu comecei a dar consultoria profissionalmente em 2018, eu ainda trabalhava na Gomec. Aí em 2019 eu peço as contas. No começo de 2020 eu abro meu escritório no centro de Diadema. Você chegou aí nesse escritório no centro de Diadema? Um escritório bonito que era no coworking? Não. Eu só fui na sua casa. Quando você começou a fazer uns eventos na sua casa, eu só fui lá. Só. Então você veio um pouco depois. Foi. Quando você entrou na consultoria, cara, eu já tenho uns 15 clientes, mano. Sério, caramba? Que já é bastante coisa, né? Já é bastante coisa. Que isso. Então, cara, por que você tá aqui? Cara, pelo resultado que você tem hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre o seu e-commerce. Mas acho que mais do que isso, mano. Hoje eu tenho um privilégio, assim como você tem também, e só conversar com gente que eu gosto. Então, às vezes o cara tem um puta de um resultado, mas é um puta de um cuzão. Né? Eu não quero esse tipo de gente aqui. A gente é amigo pessoal, já viajamos juntos, tem várias histórias pra contar aí. Sim. Mas, mano, primeiro, obrigado por ter... Né? Hoje é terça-feira, cedinho, você saiu da sua operação, sei que tá moendo, obrigado por ter vindo aí. Valeu. E eu queria começar como eu começo com todo mundo, cara. Mano, onde você nasceu? Como foi sua infância? Onde você estudou? Número do tênis? Começa do comecinho, assim, e aí a gente para quando, mano, o meu primeiro emprego foi tal. Aí a gente vê bem que vai dar isso daí. Beleza. E sobre o início, quando a gente começou com a consultoria, tem uma história bem interessante também que a gente pode passar por que a gente optou pela consultoria ou não. Mas, bom, eu sou Maurício Furlan. Maurício Pereira Furlan, porque às vezes eu não coloco o sobrenome da minha mãe, mas a minha mãe tem uma parte muito importante na minha história, né? Sem ela eu não estaria aqui. E Pereira o que é? Português, você sabe? Pereira é de Portugal. É de Portugal. Isso, e Furlan é da Itália. É da Itália, né? Meu avô, se não me engano, veio da Itália, fugindo da guerra também. Você sabe de onde da Itália ou não? Cara, eu não sei. Mas sabia que todo descendente italiano que eu entrevisto, ninguém sabe. Ninguém procura saber. Caramba. Minha prima, ela foi atrás para fazer o lance da cidadania italiana, mas ela deve ter as informações. Eu vou... Mas então, quando eu nasci, meu pai já tinha Autopeças, né? Autopeças Gisela, que é do meu pai, inclusive. Foi uma empresa que já tem 42 anos. Eu tenho 27 hoje, então nasci em 99 e a empresa já existia há um tempo. Quando eu nasci, então, por meu pai já ter a loja, mas assim, ela não era nem perto do que é hoje, era uma situação muito diferente. Então, eu tenho muitas memórias na minha infância de um pouco de ausência do meu pai, né? Porque estava mais focado no trabalho e o mundo da Autopeças sempre tinha muitos eventos, né? E eu lembro também, eu tenho umas memórias da infância, tem memórias muito felizes com a família e tudo mais, mas eu tenho muita memória de ausência e de brigas em casa por causa do trabalho, vinha todo esse estresse do trabalho com meu pai. Então, um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje honrando esse projeto é saber o quanto meu pai se esforçou para chegar onde chegou e conseguir proporcionar todas as condições que eu tive na minha infância. Então, deixar isso de lado, não focar nesse projeto, seria meio que jogar fora todo esse esforço e que foi desempenhado nessa direção, né? Então, um dos pontos de eu empenhar nesse projeto é isso. Reconhecer que, cara, teve uma ausência do meu pai, eu sei que ele sente um pouco de peso nisso, mas foi por uma boa causa e hoje eu consigo reconhecer que ele estava dando o melhor dele, né? Putz, deve ser bom enquanto pai eu ver um bagulho desse aí, mano. Irado, é isso, né? Não dá pra ter tudo, né? Eu tenho que saber se de alguma coisa para construir algo em algum momento. Sim, cara. Né? E com certeza essa base que foi formada,
quando você vai construir uma estrutura onde a base já está formada... Sólida, né? A base sólida, com certeza você vai construir muito mais fácil. Né? Então eu sou grato por todas essas facilidades que a vida me trouxe. Claro, não era como é hoje em dia tipo, tá muito mais evoluído, mas nunca faltou nada na minha infância, sabe? Sempre pude... as necessidades básicas sempre foram supridas até um pouco mais do que isso. Né? Então eu sou grato por essa história e com certeza só estou aqui hoje, tenho essa consciência que eu tenho por conta de tudo que foi feito antes de mim, né? E, enfim, se a gente for pensar na ancestralidade, tudo que vem antes de nós, então a gente tem que honrar tudo que veio do passado. Então hoje, com essa base estruturada, vamos dizer assim, eu tive essa infância que foi uma infância tranquila, mas com um pouco essa ausência familiar. E na adolescência, tive uma adolescência, pode-se dizer que normal, meio caótica, né? Normal, meio fazendo umas loucuras aí da vida. E, mano, você é de Santo André, sempre foi de Santo André? Eu nasci em São Bernardo, mas sempre fui de Santo André. Estudei em Santo André, então tive o privilégio também de estudar sempre em escolas particulares. A Autopes Gisela que financiou aí os estudos também, desde sempre. Acho que estava me trabalhando já para eu chegar nessa posição que eu tô desde então, né? Aí eu fiz o ensino médio numa escola chamada Pentágono, que é ali no Santo André. Quando eu saí do ensino médio, eu comecei a fazer faculdade de publicidade. E aí eu comecei a estudar publicidade. Eu tranquei a faculdade, eu fiz, acho que foram 2 anos de faculdade. Por que eu saí da faculdade? Porque eu queria colocar em prática já tudo que eu estava aprendendo, só que eu não sabia nada de mexer em Photoshop, não sabia fazer designs. Então eu tinha as ideias, só que sempre nos trabalhos de faculdade eu tinha que ir para um grupo que sabia fazer as coisas. Então eu tinha sempre que procurar um grupo de alguém que manjava de Photoshop ou programas de edição. E aí eu tranquei a faculdade para ir fazer um curso de design gráfico. E aí eu comecei a entender sobre as ferramentas. Nisso eu já trabalhava na Gisela, eu comecei a trabalhar na Gisela com 17 anos, no estoque. Fazia tudo no estoque, limpava chão, limpava banheiro também. Eu fazia meio que de tudo lá. Fazia separação de peças que vendia para os mecânicos, enfim. Então eu já estava imerso aí na operação. Aí fiz a faculdade, trabalhando já. E aí saí, fui fazer o curso de design gráfico. Foi lá que eu aprendi a fazer umas edições. Que aí, tanto que eu comecei, a gente criou uma agência, eu e mais 2 amigos, eu, o James e o Léo, que você conhece. A gente fez ADH, o nome, não era? ADH Solutions, Tá. A gente fez a agência, começamos a desenvolver sites, fazíamos o marketing digital para algumas empresas, né, publicações no Instagram, redes sociais. Então só fazendo deixa eu entender um pouco melhor isso daqui, beleza? Você entrou lá na Autopeça Gisela, você tinha 17 anos, há uns 11 anos atrás, certo? Isso. Você ficava no estoque. Cara, como é que era? O estoque já era alfanumérico? O sistema batia? Quais eram as dificuldades ali que se apresentavam naquele momento? E como você reagiu àquelas dificuldades, cara? Você entendia que era difícil? Ou para você era aquilo e tinha que ser daquele jeito? Bom, vamos lá, né? Eu era o filho... meu pai era o dono da empresa, né? Então, tipo assim, eu tinha algumas... eu não chegava no horário, minha hora de almoço era de 2 horas, sabe? Os vendedores, que eu separava as peças para os vendedores. Tá. Então eles meio que ficavam bravos comigo. Hoje em dia eu já tomei a consciência e já chego, sou um dos primeiros a chegar, enfim, já tenho essa noção. Tá. Mas na época já existia o estoque alfanumérico, por quê? O meu sócio, que ele é o sócio do meu pai também, o nosso gerente, que ele era o gerente, ele era comprador, se não me engano, na época, é o Luiz. O Luiz foi um cara que ele fez faculdade de logística, então ele se esforçou muito, tanto que ele ganhou a sociedade da empresa por conta do trabalho dele. Eu não sabia disso não, ele era funcionário da empresa. Ele trabalhava na verdade no concorrente ali do lado, aí a gente comprou o passe dele, ele começou a trabalhar na loja lá como vendedor, se eu não me engano. Que concorrente? Cooperpeças? Era a Mundial, que é uma autopeça que tem ao lado. Existe ainda? Existe, tá lá na esquina, na Oratório também. Ele era então o vendedor lá, aí ele foi trabalhar como vendedor para nós e ele fazia faculdade de logística. Então, cara, ele trouxe bastante ensinamento, tipo, ficava trabalhando até meia-noite sem se preocupar com hora extra nem nada. Foi um bom exemplo daquele cara que tipo, realmente trabalhou e conquistou, porque ele ganhou parte da empresa. Tipo, hoje ele tem sociedade da empresa por conta de todo esse esforço que ele teve. E hoje ele é o CEO do grupo, né? Hoje a gente tem todo um organograma e tudo mais. Ele é o CEO do grupo. Eu estou como diretor do e-commerce, mas ele está como CEO da operação e com certeza ele é um cara que eu aprendo muito com ele. Legal, a gente tem algumas conversas desconfortáveis, as nossas opiniões não se encaixam muitas vezes, mas isso é muito bom, eu acho que em sociedade, porque se tem alguém que está sempre concordando com você, sempre te bajulando, isso é muito fácil não te
traz crescimento. É bom você ter um cara um pouco mais ortodoxo e um cara que voa um pouco mais. Sim, e a função desses dois, ele ajuda eu pôr o pé no chão um pouco. Então, então, nessa época já tinha o estoque alfanumérico justamente por todo o conhecimento que o Luiz trouxe. Então, aí eu separava as notinhas para mecânica, tipo, já não era tanto, mas como é hoje, né? Mas era bastante, sim, já tínhamos várias vendas para mecânicos. O estoque era organizado, o sistema dava muito erro de constar que tem a peça e não tem, isso eu acho que é padrão em todas as autopeças. Então esse era o cenário de quando eu comecei a trabalhar. Aí você tinha 17 anos, legal. Aí quando você entra lá, quanto tempo você trabalha no estoque até pensar em empreender dentro dessa empresa e a começar e-commerce? Como que começa essa história aí, cara? Então, aí eu comecei a questão da agência justamente porque eu não queria trabalhar na empresa do meu pai, né? Tipo, eu tinha essa resistência porque na minha cabeça era eu só vou ser reconhecido o meu sucesso se eu começar do zero, se eu mostrar que eu... Então, basicamente, eu tinha essa ilusão muito por se importar com a opinião das outras pessoas, né? Hoje eu vejo que, tipo, era ter focado no e-commerce foi eu focar numa parada que estava muito mais próximo de eu conquistar, né? Era uma fruta que estava muito mais perto para eu pegar, para eu me alimentar, ficar forte, para eu conseguir pegar as frutas que estão mais acima, né? Porque o balcão também era meio um bagulho de tiozão, assim, você acha? Mano... não era um mundo... Véio. Cara, eu vou falar pra você que não era um mundo que eu me interessava tanto, sabe? Até hoje, eu comecei a me interessar mais e foi muito bom. O que me trouxe pro projeto foi a parte do e-commerce, das vendas pela internet, do marketing, do, tipo, atingir o Brasil todo, de qual é o impacto que a gente quer trazer na vida do cliente. Eu acho que esse olhar mais, tipo, de escalar o negócio, de liderar uma empresa, de como eu posso servir, porque... Eu vejo a empresa hoje como uma ferramenta. Todas as empresas são ferramentas. Como que eu posso usar essa ferramenta para servir a população de alguma forma, para causar algum impacto positivo no mundo? Hoje, então, todas as empresas têm um propósito, né? Então, você estar executando bem esse propósito é o que vai trazer sucesso ou não para a sua empresa. Então, o que fez, na verdade, essa ideia do e-commerce, ela surgiu, eles já estavam investindo no e-commerce, tinha um outro colaborador lá, que pagaram um site, criaram um site lá na plataforma, se eu não me engano era Tray. Nossa, já gastaram uma bala logo de cara. Assim. Gastaram, investiram pro cara, para ele conseguir fazer lá, mas o cara não se interessou muito, e nisso eu ainda estava nessa de criar agência, não sei o quê. E aí o Luiz veio e falou, pô, por que você não toca esse projeto aí do e-commerce? E aí, aquele momento acendeu uma luz, eu vi uma oportunidade ali de construir algo que valia a pena. E aí foi que eu comecei o projeto. Isso foi antes ou depois da formação da sua agência? Isso foi em 2019, aconteceu, meio que as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E justamente, mesmo quando eu estava focando no projeto do e-commerce, eu ainda continuei tocando o projeto da agência, tanto que quando a gente contratou a consultoria, a gente estava meio que fazendo as duas coisas ali. A agência, num período do tempo, a gente até usava o horário de trabalho do e-commerce para focar na agência, a gente fazia essa falcatrua aí. Para a gente entrar nessa conversa e entender como tudo começou... Eu acho que esse é o principal fator que traz as pessoas para esse podcast. As pessoas querem saber, cara, como tudo começou, quais foram os principais desafios, não só profissionais, né, pessoais também. Eu sou pai de 3 crianças, né, e aí quando você fala que seu pai foi ausente, eu olho muito para mim, né, mano, porque, mano, eu sou ausente pra caralho também, né. Sim. Tava viajando com a minha filha, voltei domingo agora, fiz uma viagem só eu e ela pro Rio, a gente vai pra Bariloche dia 11 agora. Tá fazendo a sua parte. Mas assim, rola ausência. Então Sim. a gente quer entender não só os percalços profissionais que você teve, mas os pessoais, né, mano? Eu lembro que você era super dedicado, passava... A gente vai chegar lá. Uhum. Mas, cara, 2019, você ficou 2 anos lá no Gisela, não tava tão animado, pô, caramba, aí, pô, e-commerce, cara, legal. Como que você formou aquele time com aquelas 3 pessoas? Quem eram aquelas 3 pessoas? Uhum. E como que vocês criaram os primeiros anúncios? Como é que tudo começou, mano? Fala primeiro da sua agência e depois fala do Mercado Livre, pra gente dividir. Mas depois a gente vai falar também desse lance da ausência, porque eu acho que a gente, acredito que quando pai, você quer criar um filho sem trauma nenhum, né? Impossível. É impossível. Na verdade, eu vi uma psicóloga falando uma frase outro dia que o trauma é a trama da alma. Ou seja, os traumas são os impactos que você precisa ter para que a sua alma vá se desenrolando por aquele caminho e aprendendo o que ela tem que aprender. Então não tem como falar, tipo, essa experiência de um pai ausente para uma pessoa, ela pode gerar um resultado, para outra pessoa pode gerar outro resultado. Então foi incrível. Cara. Então para mim também foi bom. Não vou falar que meu pai foi 100% ausente, mas essa ausência ela foi necessária. Mas voltando ao assunto de como começou da agência,
Bom, cara, eu nem sei, parece que as coisas só vão se encaminhando, como sabe? O James e o... Então, o James e o Léo. E o Léo, como James e o Léo, inclusive a gente começou... Um abraço pra eles aí, hein? James e Léo, se estiverem ouvindo, cara, vocês fizeram parte essencial nessa trajetória, eles que começaram esse e-commerce comigo. Primeiro surgiu o Léo, na verdade o Léo e o James, eles estudavam comigo. A gente fazia o ensino médio junto, a gente estava naquela vida louca lá do ensino médio, e aí quando eu comecei no projeto, o Léo meio que veio falar que estava precisando de trampo, se eu não me engano, e aí eu chamei ele para trabalhar comigo. Na verdade ele começou trabalhando na loja, ele era do estoque da loja. E isso foi na pandemia, quando a empresa precisou fechar as portas. Eu lembro que mesmo trabalhando no estoque, ao mesmo tempo, ele de noite, nos horários vagos, me ajudava a fazer o cadastro dos produtos, porque na época a gente estava fazendo um cadastro via planilha. A gente fazia, botava SKU, para quais peças aquela peça servia, para quais carros aquela peça servia, e fazia tudo via planilha. Que pro Mercado Livre? Então, ou pro sistema? A gente estava fazendo pro sistema para jogar pro site, tá. Que se eu não me engano era o da Tray. Era o da Tray. Eu não tenho certeza disso, se era o da Tray mesmo, mas a gente fazia o cadastro numa planilha para jogar pro site. Então a gente gastou muito tempo fazendo esse cadastro via planilha, tanto que quando a gente ia contratar a consultoria, a gente estava em dúvida, ou contrato a consultoria e faço esse investimento, ou eu invisto no cadastro daquela empresa Fraga, sabe? Sei. Faz cadastro automotivo, que é uma bala também o cadastro deles. Então a gente ficou muito nessa dúvida e a gente acabou optando pela consultoria. Então mesmo contratando a consultoria, a gente estava tocando o projeto da agência. E aí o James também, eu não lembro como ele apareceu, mas apareceu, começou a ajudar a gente nesse projeto. E aí ele estava só eu e ele no e-commerce, e o Léo ainda no estoque da loja, e ajudando a gente a fazer o cadastro nas horas vagas dele. Aí até o momento que a gente conseguiu unir os três ali, e aí ficou nós três e a gente começou a focar nesse projeto, tanto no e-commerce da Autopeças Gisela, quanto no projeto da nossa agência, que a gente conseguiu captar alguns clientes, e aí a gente... tanto que o processo do Trello que você nos passou, de mapeamento do Trello, de processo, cara, isso aí fez a gente mapear para várias empresas, a gente começou a dar consultoria de e-commerce também para algumas empresas, aí juntou também o Praxedes, que era o consultor de Shopee, lembra? Então a gente se juntou, começou a fazer esse trabalho, mas cara, quando você tem vários projetos, e aí eu tava nessa de não querer algo do meu pai, por isso que eu tava focando nesse projeto, mas foi o momento que eu percebi que, cara, aqui já tá desenvolvido, já tá com, olha essa estrutura, essa base. Né, se eu quiser focar em outro projeto, primeiro faz esse aqui tocar sozinho, né? Faz isso aqui funcionar sem a sua presença. Ainda tô tentando isso aí, né? Tamo aí, mas tenho certeza que quando eu comecei a direcionar minha atenção para esse único projeto, aí que começou a dar certo. Então, no começo, quando a gente começa a consultoria, você tinha o e-commerce da Tray, né? Tinha. Cara, isso é muito mais comum do que você imagina. Eu já comecei com várias empresas que já tinham pago 30, 35, 40 mil em Tray, em Vetex, em Magento, né? Na minha opinião, e a minha opinião é pautada em dados, né, cara? Já dei consultoria para muitas empresas aí. É o pior caminho, justamente pelo efeito zero busca lá, né? Que pouca gente identifica. Você tá falando no backstage aqui do cara que te fornece bloco de motor, né? Então pensa o seguinte, eu tenho toda a minha linha de jogo de junta de cabeçote cadastrada. O cara vai lá no meu site, acha o jogo de junta, aí ele vai procurar. Cola 3M. Não tem. Né? O cara não volta mais. O cara não volta mais. Então dificilmente você vai conseguir cadastrar o seu banco de dados inteiro num site da maneira que a pessoa vai procurar, porque geralmente o cara tá lá, PF, Corsa, 98, 3 pontinhos, né? Enfim, aí você percebeu que, cara, não tava dando dinheiro aquilo ali, você tava colocando tempo, aí você contratou a minha consultoria para Mercado Livre, e aí no começo tava você, o Léo e o James. Sim. Quais foram os primeiros desafios ali de entendimento de direcionamento mesmo que vocês tiveram ali, cara? Bom, vocês abraçaram tudo que eu falei do começo? Vocês eram contrário a uma coisa ou outra? Qual foi o primeiro desafio, os principais desafios aí no começo? Eu acredito que você deve viver isso com vários clientes seus, eles nunca fazerem 100% o que você está falando. É um caminho que é validado, já testou em vários clientes, já deu certo, mas as pessoas sempre acham, não, isso aí é viagem, não, isso aí... A gente não seguiu 100% do que você passou, né? E, na real, naquela época, eu acredito que você trouxe até uma frase que marcou, que foi tipo... Essa empresa tem muito cacique para pouco índio, lembra? Porque muito diretor, né? Eu e os três ali, eu não tinha uma visão ainda de liderança ou de organograma,
sabe? Ali era a gente meio que tudo igual. Hoje eu vejo a importância de ter uma liderança. Claro, é importante você ter pessoas no nível para que você consiga debater e direcionar, mas ali a gente não tinha muito meio que uma divisão de tarefas, quem todo mundo mandava, né? Todo mundo mandava, todo mundo faz tudo. Hoje em dia eles não estão mais comigo, né? Eles foram tocar outros projetos também. Mas hoje, tendo uma liderança, eu consigo ver como é importante essa questão do organograma. Mas ali, os desafios que a gente enfrentou no início foi que a gente começou a cadastrar tudo, né? A gente começou a cadastrar tudo. Então a gente pegou, vamos cadastrar toda a linha de sapato, bomba d'água, sapato, você pega a linha e cadastra tudo. Então, se a gente tivesse, no início, feito uma análise de concorrência, entendido o que a gente vai cadastrar primeiro, o que faz sentido, o que não faz, a gente teria perdido menos tempo, tido mais resultado mais rápido. Mas foi tudo como tinha que ser, tanto que tem muitos anúncios lá que estão lá já faz até anos, hoje. desde a época lá. Sim. Estão performando e tem uns que não estão performando que a gente tem que olhar para tirar também, porque é tanto anúncio, cara. Então, esse foi um dos desafios, sair cadastrando tudo, mas tipo, como ter uma pessoa te guiando, uma pessoa que entende, uma consultoria, isso ajudou muito o nosso trajeto, com certeza. Eu falo para todo mundo que tudo que eu aprendi de Mercado Livre foi com você, cara. E hoje, Mauricião, só pra gente contextualizar o cara que tá em casa, por que o Maurício tá aqui? Hoje você pode abrir pra gente aproximadamente quanto você fatura por mês hoje de e-commerce, juntando todas as marketplaces? Certo. Bom, o e-commerce está dando uns 3 milhões mês, o faturamento. Tá dividido, vou dizer, uns 70% Mercado Livre e 30% Shopee, mas a gente está tentando botar uns 50-50 aí. A gente também está focando no nosso e-commerce próprio, é uma ideia que poucos acreditam, né, no e-commerce próprio, justamente pelo ponto que você trouxe, né, a pessoa vai pesquisar uma coisa ali e vai pesquisar outra, não acha, mas os mecanismos de busca hoje estão mudando muito. Então a pessoa, ela procura no Google a peça que ela está precisando, ela não vai procurar no seu próprio site. Ou também, hoje em dia, né? tem o SEO, mas tem também o GEO, não sei se você já ouviu falar, que é o mecanismo de busca que ele alimenta o algoritmo das inteligências artificiais. Então, como que eu trabalho o GEO? No meu site, a pessoa vai pesquisar no GPT, estou ouvindo tal barulho no meu carro, o que faz? No meu site precisa ter a informação que responda essa pergunta. Entende? Tipo, essa peça serve para resolver tal problema. Então o GEO hoje está vindo muito forte com as inteligências artificiais. Muita coisa vai mudar, na verdade, muita coisa já está mudando. Então é um projeto que eu ainda acredito, né? Ainda mais quando você foca no marketing, você foca no branding, você vai trazendo bastante essa atenção para sua empresa, que é algo que a gente está investindo bastante ultimamente. Então eu acredito forte. Então a gente está... Mas ainda não está faturando muito não, ainda tem um grande projeto para fazer para que a gente consiga jogar vendas lá para o nosso site próprio. Em algum momento todo mundo tem que focar no tráfego próprio, né? É o brand, né, meu? Porque assim, eu tenho minhas visões um pouco críticas sobre esse lance de vender no Mercado Livre, eu acho que é um modelo de negócio que ele está dando muito certo, mas não sei se é para sempre, né? Tipo, o próprio esquema do catálogo, né, que o Mercado Livre foca bastante, porque é o que é mais fácil para o cliente final que está procurando. Quando você digita uma busca de um produto que você está querendo comprar, se aparece várias opções ali, você fica perdido. Então, quanto menos opções aparece, mais fácil é para o cliente final. E ele quer fazer o cara pensar cada vez menos, né? Esse é o padrão que a gente vê em várias coisas na tecnologia atualmente. Né? Então, por isso que eu acho que desenvolvimento de marca, a sua marca é o seu impacto. Ninguém vai ser como o Maurício. Lógico. Então é igual uma empresa, ninguém vai ser como a Autopeças Gisela, ninguém vai ser como a Campanário. Entende? Então qual que é o diferencial? Vendendo no Mercado Livre todo mundo vende. E eu acho que você tem que pulverizar, colocar os ovos em várias cestas, né? Não exato, colocar todos. Exato. Cara, falando ainda lá sobre o começo, você começou, eram 3 pessoas, né? Fala pra mim um pouco mais sobre o que cada um fazia e o que você tinha de approach tecnológico naquela ocasião, né? Boa. Cara, você já trabalhava integrado? Quais ferramentas que você usava lá para análise de concorrência? Quais foram os primeiros softwares que você adquiriu? Quanto tempo depois você começou a trabalhar preço e estoque integrado? Como foi tudo isso daí? Certo. Quais foram as principais dificuldades para a escala? Tá, a integração é um fator decisivo, né? Quando você integra, vários trabalhos que você fazia manualmente já não são mais necessários, que nem hoje em dia com inteligência artificial, muitas das funções que a gente faz atualmente já não vão mais ser necessário um humano fazer. Então, quanto mais você conseguir otimizar o ser humano para o que realmente precisa do ser humano, melhor. Então, a gente tirava as notas fiscais manualmente, né? Isso aí é um trabalho que a integração faz em segundos. Então, a gente começou com Bling, então a gente fazia tudo manualmente. Lá na divisão de tarefas, né? Tipo,
todo mundo meio que fazia tudo, mas eu era mais focado na parte do atendimento, eu sempre gostei mais da interação com o cliente. Pré e pós. Pré e pós-venda, quando o cliente chegava bravo, era quando eu mais gostava, sabe? Porque, tipo, eu tenho a solução que você precisa, cara. Eu entendo que você tá bravo, mas eu vou te fazer ficar satisfeito. Então esse era minha satisfação. Resolver, né? A gente vai resolver seu problema, cara. É muito bom quando o cara chega bravo, você fala, cara, vamos resolver isso junto, vamos resolver. Tô aqui pra isso. Você já quebra a pessoa. Então, eles chegam xingando. Quando chegava xingando era a melhor parte. Então, sempre gostei de lidar com a parte do atendimento, por isso que eu fiquei mais focado no atendimento. Mas depois a gente automatizou muita coisa também no atendimento. Então, só que aí eu também fazia, eu e o Léo, a gente embalava os pedidos, a gente preparava os envios pro full também. O James era mais focado na parte do Ads e do Mercado Shops também, né, que existia na época. Então, era meio que essa divisão de tarefas, né? Tinha a criação de anúncio. Aí a gente começou a contratar pessoas, quando a gente começou a contratar pessoas, foi para criar anúncio, né, para aumentar a escala de criação de anúncio. Porque a gente enxerga isso que quanto mais produtos eu tenho para oferecer, mais o meu faturamento. Né? Então a gente começou a focar na criação de anúncio, então era meio que essa divisão de tarefas. Tinha quem cuidava do full e da criação de anúncio, aí tinha eu que fazia o atendimento, tinha o James no Ads, e aí todo mundo também embalava os produtos. Mas aí, cara, caiu o pedido... Ainda era manual, precificação ainda era manual também? Por um tempo ficou manual, mas logo que você soltou a ideia pra gente da integração, a gente viu como uma grande vantagem, então a gente nem resistiu a isso. Foi uma decisão que todo mundo estava de acordo. Então, e o primeiro software, se você lembra, que começou a utilizar para automatizar uma coisa ou outra? Ali, o Hub? Foi o Omnione. Cara, uma coisa para responder pergunta, não sei, um software para análise de mercado. Para responder pergunta, na verdade, a gente contratou uma que era só para resposta de ausência, porque a gente via como isso conta, né, a velocidade da resposta. Então a gente contratou, era Blau que se chamava a ferramenta. Lembra da Blau? Lembro, a Juliana, que era a dona. Ela era uma ferramenta super em conta, então para responder resposta de ausência era super ótimo. Só para responder enquanto a gente não estivesse trabalhando, ou 15 minutos depois, se a gente não respondesse, ela respondia com uma resposta de ausência. Mas depois a gente já veio com a GoBots, que já tinha uma inteligência um pouco mais sofisticada. E de integração foi a OmniOne, né, que integrou direto no nosso RP, que na época chamava Pluribus o RP, era um RP não tão conhecido assim. A gente usava o Bling mais para emitir as notas fiscais que o Pluribus não emitia. Aí a gente acabou contratando um outro RP que se chama Edosistema, o RP. Então a gente ficou com ele, que ele integrava um pouco melhor com a OmniOne. E foi essas ferramentas que a gente começou. E agora vocês estão com o Jaxis ou você foi para a Citel lá? Eu não lembro mais. Na verdade, a gente está passando por um momento de transição. Deixa em office. Deixa em office aí, Tá. E quando foi que você sentiu que, mano, acho que agora o negócio deu certo, mano? Cara, lembra quando... Falando em faturamento. Sim. Era um projeto que eu fui até no meio do projeto, tipo assim, em 2023 eu fui morar lá em Florianópolis. Você lembra? Que você foi até me visitar. Eu passei 2 semanas lá. Passou uns dias lá, foi divertido. Porque, o que eu fiz? O projeto estava rodando, o Léo ele ficou ali tocando presencialmente, já tinha uma equipe que embalava o pedido e outras pessoas ali no escritório já. Eu fui morar longe e a empresa estava faturando 400 mil. Acho que então até 2023 a gente ainda ficou nessa faixa de 300 a 400 mil. Não estava dando tanto lucro. Na real, nos 2 primeiros anos, então 2021, 2022, a gente ficou dando prejuízo. Foi uma estratégia que a gente utilizou, na verdade meio que a gente não estava sabendo, depois que a gente começou a fazer o DRE, a gente viu que a gente estava dando prejuízo. Mas por que você acha que levou tanto tempo assim para o negócio bater o primeiro milhão? Cara, Você já parou para pensar nisso? Então, demorou, né? Foi responsabilidade minha mesmo. Mas você tem a resposta do porquê? Sim, justamente para a questão dos projetos, dos focos separados, de eu não aceitar esse projeto, eu querer fazer outra coisa. Então, é que nem a gente estava conversando um pouco antes, quando você direciona a sua energia. E aqui quando a gente fala de energia não é nada místico, né? Justamente para cada movimento que a gente está fazendo aqui, energia é necessária, né? Do alimento que você come, do ar que você respira. Então quando você pega essa energia e direciona para um único ponto, com certeza a sua transformação naquilo é muito maior. Então eu ainda estava desperto, ainda estava disperso, não tinha aceitado ainda essa ideia desse projeto, de focar nisso. Então quando eu decidi, e aí isso aconteceu justamente quando eu voltei de Floripa, começou a crescer. Foi tipo uma mudança. Agora eu vou focar nessa porra aqui. Agora eu entendi que é isso e foda-se o resto. Entendi que é isso, vou aceitar, vi a oportunidade que tem aqui, vi que isso aqui vai me auxiliar nos objetivos que eu tenho pra minha vida, que nada mais é do que liberdade.
Eu quero liberdade, quem não quer liberdade? Liberdade geográfica, de financeira, de pensamento, né, de liberdade de crenças, liberdade de eu conseguir me expressar aqui livremente, não ter bloqueio, sabe? Gostar de quem eu sou. Então, liberdade. Sei quem você esse é meu valor, cara. A liberdade é um valor muito importante. E disciplina é liberdade, né? Disciplina. Legião Urbana falava isso, né? Tem aquela frase que fala que ser livre é fazer o que você não quer fazer. Né? Porque se você só faz o que você quer, você é escravo disso. Porque você. Vontade, desejo, tipo, né? eu tô com vontade de assistir o Netflix. Percebe, se você todo dia, na hora que você está jantando, você assiste um Netflix, tenta jantar sem assistir um Netflix. Você vai ver que você se tornou escravo disso, você se tornou dependente. Tanto que às vezes, eu já tenho amigas que, ela tá tão acostumada a comer assistindo, que até quando você tá com outras pessoas, ela bota o celular ali assistindo. Eu acho isso meio doentio. Né? É uma falta de respeito. Né? Então, e a pessoa nem percebe. Então, quando você só faz o que você tem vontade de fazer, você se torna escravo disso. Então a disciplina é justamente traz liberdade porque você consegue, você que está no comando, eu que domino a minha mente. Eu sei que eu consigo ir assistir o Netflix e não assistir o Netflix, porque eu fiz tanto aquilo que eu não queria fazer que eu já não me importo mais com querer ou não querer. É o que eu preciso fazer, entende? Eu acho uma coisa bacana também a gente ousar fazer algo diferente se o resultado não muda, né? Eu costumo dizer que, cara, vamos pensar em 5 dias, né? Dia 1, eu peguei o carro, faltando 15 minutos para chegar no trabalho, e fui para o trabalho de carro pelo mesmo caminho. Dia 2, eu fiz a mesma coisa. Dia 3, eu fiz a mesma coisa. Dia 4, eu fiz a mesma coisa. Dia 5, eu fiz a mesma coisa. A vida vai passar muito rápido, porque você já está vivendo no automático. Entrou num padrão. Então, se no dia 2 eu for de bicicleta, no dia 3 eu for de skate, no dia 4 eu for correndo, a vida se torna mais divertida. Sim, porque é novidade, né? Tipo, é coisas novas e a mente adora coisas novas. Adora. Né? Até por isso que o mecanismo das redes sociais, do TikTok, é apresentar coisas novas o tempo todo, porque ele sabe que sua mente gosta disso. Exatamente. Mas a diferença é o quê? Inclusive, é muito saudável você fazer coisas novas por um mecanismo que chama neuroplasticidade. Né? Se você sempre faz a mesma coisa sempre, a sua mente já entendeu aquele caminho, ela vai sempre seguir por aquilo. Por isso que fazer um novo caminho é um pouco diferente. Pensa em uma trilha, né? É uma trilha que já está aberta com um facão, assim, ó, já está até com um tijolinho no caminho. Agora, você ir por um novo caminho, você vai ter que passar o facão ali, abrir o mato. Então é um pouco mais difícil. Né? E isso você vai construindo uma mente adaptável. Ela não tá. Você percebe idosos que seguem a mesma rotina sempre. Para essa pessoa mudar é muito difícil. E ela já criou aquela visão de mundo, aquela visão de vida, que para ela é aquilo. Eu acho que quando você se permite novos caminhos, até novas viagens, novas experiências, você vai vendo que a vida é muito mais do que você está acostumado. Muito mais do que você está acostumado. E aí quando a gente fala de mudar, bom, a primeira mudança que você topou fazer foi, cara, agora eu vou focar na minha empresa. É importante trazer aqui de volta para o e-commerce, senão a gente vai filosofar aqui sobre... Não, mas o que a gente quer saber, quais foram os atravessamentos, os cortes que você teve na sua vida para pensar de fato nisso, né? Aí você fala sobre honrar a trajetória do seu pai, e em algum momento você deve ter falado, caralho, meu pai se fudeu fazendo essa porra aqui, para deixar tudo mastigado para mim, é justo e é honesto eu querer algo diferente, mas pensando matematicamente, cara, já tá tudo construído aqui, velho. Sim. Por que eu vou tentar uma parada diferente? Por que eu não escalo primeiro essa porra aqui e depois eu vou, sei lá, cara, fazer seja lá o que eu quiser, né? E aí a primeira coisa que você fez foi, não, cara, eu vou pensar diferente, eu vou focar nesse e-commerce aqui, e aí eu lembro que o negócio começou a dar certo. Quais foram as principais dificuldades? E aí eu pergunto isso para todo mundo, porque eu tenho uma impressão aqui, depois de ter dado consultoria para várias autopeças, que se emanciparam da autopeça como você fez, né? Então, em algum momento você decide tirar o seu estoque de lá, e eu quero a sua opinião sobre isso. Eu percebo que a principal virada de chave que acontece para o e-commerce bater 1 milhão e sair de fato é sair da loja. Porque eu percebo que o que faz com que você não cresça cara, eu anunciei o produto, o comprador da loja física é quem compra os produtos aqui do meu e-commerce, e ele não percebeu que não pode acabar o produto, porque se acaba ele pausa, se pausa, desanqueia. Sim. Quando você voltou para a empresa, e aí eu lembro que você falou, não, agora eu vou sair da loja. Qual foi o principal fator? Foi esse lance de estoque também, cara, ou não? O que fez eu tomar essa decisão também, justamente nessa questão que a gente estava falando de coisas novas, ter ido para Florianópolis e vivenciado uma vida totalmente diferente do que eu estava acostumado, então eu fiquei mais ou menos 1 ano por lá. Quando eu voltei diferente, com um olhar diferente para as coisas. Então por isso que é muito importante a gente se retirar do meio que a gente está inserido para expandir um pouco a percepção. Nossa. Então quando eu voltei, eu fiquei um pouco ali ainda estava na loja física, o e-commerce,
né? Então e-commerce e loja física no mesmo lugar. E cara, eu vi que um estava atrapalhando o outro, né? O e-commerce ele traz um volume muito grande para poucos itens. Já a loja física, ela tem muitos itens em menos volume. Então o modelo de negócio é diferente. Não dá para você querer criar 2 modelos de negócio no mesmo lugar. Essa simbiose vai ser muito difícil acontecer, né? Dá, tudo é possível, né? Mas é muito mais difícil. Então, se você quer um caminho mais fácil, é você separar as 2 operações, porque são modelos de negócio diferentes. A compra para o e-commerce é muito diferente. Você tem que estar olhando para a ruptura, e não é uma ruptura quando pausa o anúncio, é uma ruptura muito antes de pausar. Você tem que pegar seu lead time, o produto demora 7 dias para chegar, então e eu tenho que comprar muito antes disso, né? Então tem que ter todo esse cálculo para que os produtos não pausem. Entender o que realmente está vendendo. Porque uma estratégia que muitas autopeças fazem, que foi como a gente começou, é cadastrar aqueles produtos que estão no fundo da prateleira empoeirando. A curva C, né? A curva C, porque, não vende em nenhum lugar, na internet vai vender. Beleza, vendeu, aí pausou, aí se você vai recomprar esse produto já está muito mais caro do que você tinha pago antes, então não vai valer mais a pena comprar esse produto. Um puta de um trabalho de catalogar aquele produto, perdeu tempo, pagou o funcionário para cadastrar, tirou foto, anunciou. Entrou no Shopstock, desarqueia a sua conta. Já era. Qual é o ponto de inflexão? Você já leu esse livro do Flávio Augusto? Não. Inflexão? Esse Cara, eu sempre achei ele um charlatão, coach pra caramba. Depois que eu li esse livro, eu comecei a respeitar isso. Conhece o Flávio Augusto? Conheço, pô. Respeito ele sem ler esse livro. Cara, eu li esse livro numa noite. Olha, nem sabia que isso era possível. Leia esse livro, cara. E uma noite? Eu li esse livro numa noite. Chama Ponto de Inflexão. Ele fala sobre o momento da vida dele que ele teve que fazer uma decisão para dar a virada de chave. O que você acha que levou você a pensar que, cara, agora eu tenho que sair da loja? Foi dinheiro, foi ter quebrado muito a cara e com ruptura de estoque, discutindo com o pessoal da loja, entendendo que não ia acontecer. Qual foi o ponto de inflexão de falar, cara, agora eu separo? Sim, realmente. Que eu acredito que é um padrão. Inclusive eu vi no podcast que você fez com o Mike da Femate, que fica meio que rivais, né? A loja física e o e-commerce ficam meio que falando, um querendo uma coisa, outro querendo... No final, são só canais de vendas diferentes, né? A gente tá... Da mesma empresa. Isso, da mesma empresa. Então, a gente viu que um estava atrapalhando o outro, justamente por esse atrito com os vendedores que ia vender uma peça, não, vendeu no e-commerce, ou o estoque que estava inflado. A gente, um dos nossos fortes no e-commerce da Gisela é o disco de freio. E disco de freio é uma peça muito volumosa, pesada, difícil de estocar. E o estoque de disco de freio na loja física era uma parada muito pequenininha. Não tinha tanto volume. Então nós estávamos inflando muito. Então isso começou a entrar em atrito. Foi mais a parte logística do estoque mesmo, que fez com que a gente percebesse que estava na hora de sair. E quem trouxe muito isso pra gente também foi o Matheus, consultor, né, que você conhece. Ele trazia muito essa ideia, porque ele passou o mesmo ciclo de ser um e-commerce numa loja física, depois separar. Então a gente viu que esse era um movimento. Cara, não tem por que ficar reinventando a roda. Você vê que deu certo para uma empresa, você vê que esse é o padrão que tá todo mundo fazendo, então a gente fez igual e tá dando certo. E hoje, se você pudesse dar um conselho, cara, eu tenho uma autopeça, sei lá, fatura 1 milhão por mês, quero começar no e-commerce. Você já começaria num galpão separado ou você começaria até dar uma tração e depois você... Cara, tipo assim, começar num galpão separado vai ser o melhor dos mundos, né? Mas se a pessoa tiver o valor para investir... Mas eu acho que as pessoas têm... Para ir quebrando a resistência, é muito melhor você começar na loja física, vai vendendo, vai subindo os pedidos, quando perceber que é o momento, e esse momento pode chegar, tipo... Acho que quando você começa a ter umas 50, 100 vendas por dia, já talvez seja o momento já, para não começar a atrapalhar, porque com certeza a escala vai ser muito maior. E o que fez a gente virar a chave também foi a questão da mudança da categoria fiscal, né, que estava no Simples, você tem um monte de CNPJ para conseguir faturar aquela quantia, quando você junta tudo numa única conta, um único CNPJ, o próprio Mercado Livre já escala a sua conta. Eu vejo várias empresas que ainda são Simples Nacional e quer faturar 1 milhão, cara, você não vai faturar 1 milhão. O Mercado Livre, ele limita seu faturamento, não tem jeito. Você tinha várias contas nas antigas? Eu não lembro. A gente tinha 3 contas. Tem uma coisa que pouca Pensava gente sabe. até em ter a quarta. Até a quarta, né? Tem uma coisa que pouca gente sabe. Tudo isso vai mudar agora, né? Com essa nova classificação fiscal que vai acontecer. Mas assim, pouca gente sabe que existe algo no Mercado Livre chamado User Type. Então, o que é User Type? É uma tag no algoritmo do Mercado Livre que denomina o tamanho da sua empresa. Existem 3 User Type hoje, né? Você tem o Small, o Normal e o Large. Como o próprio nome diz, né? Small é quando você é CPF. CPF é o Small? CPF é o MEI. Small, né? Aí você tem um teto de faturamento. Dificilmente você vai conseguir faturar mais de 80 mil reais. Até mesmo porque a quebra do MEI anual é algo em torno de 80 mil. Então, o Mercado Livre trava porque senão você morre.
Sim, pela sua segurança, na verdade pela segurança dele. Eu quero manter esse vendedor aqui. A primeira trava é a segurança, que é isso bom. A segunda é para equiparar o mercado, porque o que se faz muito, né? O cara começa a faturar no Mercado Livre, bate 100 mil. Ele falou, opa, calma aí, eu comecei com uma alíquota de 4% no Simples Nacional, se eu bati 100 mil eu vou começar a pagar 8, se eu bater 200 mil eu começo a pagar 12. Então por que eu não tenho várias contas do Simples Nacional vendendo 150 mil cada uma? Eu vou ser mais competitivo. E aí o Mercado Livre, entendendo isso, criou uma trava, né? E você não consegue vender mais de 400 mil reais no Simples Nacional. Parece ser uma grande vantagem trabalhar no Simples Nacional por vários fatores, inclusive culturais, né? Porque, cara, a maioria das autopeças começam com uma contabilidade que fica em cima de uma padaria, que está acostumada com clientes do Simples Nacional, que não quer ter o trabalho de trabalhar no real no presumido, e que na sua grande maioria não entende de venda para fora do estado, não é assim que acontece? Sim. Aí você fala pro seu contador, cara, e aí, eu estou vendendo para todos os estados, o que eu faço? Abre outro CNPJ no Simples. Né? E aí o que aconteceu com vocês foi quando vocês mudaram para real, a tag muda para large, e aí o Mercado Livre abre a porta do tráfego e aí seu faturamento dobra de mês por outro. Foi o que aconteceu com vocês. Era algo que você falava já desse, como chama essa nomenclatura? User type. User type, você falava isso pra gente, eu não acreditava, né? Eu falava, não, isso aí Ninguém acredita, Ô Vinição, tipo assim, a gente ouve o consultor falando, mas a gente não ouve 100%, né? Então você falava isso pra gente, mas aí quando a gente mudou, a gente viu que foi diferente. Tipo, a gente faturava 600 mil, foi para 1 milhão. Virou, outro ali, e aí a gente até não viu mais necessidade de continuar com outras contas. Normalmente as pessoas pensam em ter outras contas mais por segurança, caso uma pausa. Hoje a gente está com uma conta só, no Mercado Livre, e direcionou todo o tráfego para ela. Antes fazia sentido você ter várias, no quesito que você era o seu próprio concorrente. Né? Mas aí o algoritmo mudou, hoje faz muito mais sentido eu ter um anúncio com 10 vendas do que 10 anúncios com uma venda. E como é que você gerencia tráfego pago? Como é que você gerencia full? Muito mais difícil, muito mais difícil. Então, né? Essa estratégia foi uma estratégia que fez a diferença. Também teve a mudança recentemente, né? Que antes a gente tinha um anúncio clássico e um prêmio, agora os dois viraram um único anúncio. Isso também facilita muito mais o Ads. Preço de atacado também, então eu posso ter um anúncio com 3 preços diferentes, Sim. Até mais, né? Tá mais fácil trabalhar agora também. Eu só tenho uma dúvida, tipo, se o anúncio está no full, eu tenho que criar um outro que esteja no meu estoque? Não, hoje o Mercado Livre trabalha de forma híbrida em 3 logísticas diferentes. Isso vai depender muito da informação que a sua integração manda para o estoque. Então eu tenho um produto que está no full, mas ele está liberado no Flex e o meu RP está mandando informação de estoque para o Mercado Livre. Ele pode vender no Cross, no Flex ou no Full. Se pausar no Full, no caso, ele vai ativar o do meu estoque? Não é automático. Você porque a minha mudança do MLB para o MLBU aconteceu agora. Tipo, foi acontecendo gradativo em algumas contas e aconteceu essa semana comigo. Então, tipo, agora que começou. Não é automático. Pode crer, então eu vou... E aí, até um toque que a gente dá para os nossos clientes, né? O Mercado Livre mandou um dossiê para a gente agora no mês passado, falando sobre a sugestão de penetração em 3 PGM, né? Que é Full mais Flex. A sugestão atual é de 63,5%, mínimo. Por cento? Mínimo, né? A sugestão da consultoria sempre foi 75%. Mas quanto Full mais, melhor. Flex também conta, né? Full Flex. Tá. Então, vamos jogar um número redondo, 60%. Eu posso ter 40% de Full e 20% de Flex, bati. Eu posso ter 30% de Full e 30% de Flex, bati também. Você não vai conseguir escalar Flex, a não ser que você tenha um produto muito genérico. Então, óleo de freio DOT 3. Pô, você está em São Paulo. São Paulo é um país dentro de outro país. Então, provavelmente, se você tiver isso no Flex num preço muito barato, você vai vender isso muito. Sim. Porque é um produto que é muito utilizado, é muito genérico. Agora, um disco de freio traseiro de um Corolla, não adianta você ter Flex, mano. A probabilidade de venda no full é muito maior, certo? Sim. Então... interessante. É muito maior. Então, o que a gente tem percebido? Quanto maior a penetração do cara no full, mais ele vende. Né? E o Mercado Livre ele tende a majorar cada vez mais o tráfego para os seus produtos que estão no full. E a gente entende hoje, o Mercado Livre diz isso, não sou eu que entendo, né? Eu só repito o que eles falam, né? Você deve ter visto que eu palestrei no Mercado Livre esses dias, né? Eu estava lá num painel de autopeças. O Mercado Livre diz o seguinte, cara, a gente vai majorar cada vez mais tráfego para o full, ponto final. Porque no final eles querem servir cada vez melhor o cliente, então o cliente final é muito mais fácil para ele comprar um produto de logística, né? É logística, então ele vai beneficiar quem vende no full. Tá. Cara, como o e-commerce transformou o Mauricião na vida pessoal, cara? Qual é o paralelo que você traz do Maurício lá, que começou lá atrás para hoje? Sim. Quais foram os atravessamentos que você teve?
amigos que você teve que deixar no caminho, Sim. mudanças de hábito que você teve que ter. Como que é o Maurício hoje aí? Como que você quer que o Maurício seja daqui a 10 anos? Como tá o Gisela hoje e como vai estar o Gisela daqui a 10 anos, velho? Boa pergunta. É bem profunda, né? Para poucos minutos de resposta, mas vamos lá. O Maurício, como eu disse para você, essa questão da pontualidade era um problema para mim e talvez isso reflete em várias questões de organização pessoal, de valorização e responsabilidade, né, que eu tinha. Então, quando eu vi que eu tinha uma empresa ali que tinha que tocar, tinha que liderar pessoas, tinha que ser... Quando você é um líder, você tem que ser, de certa forma, um exemplo para essas pessoas, né? Você não vai seguir um líder que você acha um cuzão, que, porra, esse cara tá falando aí... Então, eu comecei a focar em hábitos que pudessem melhorar quem eu sou, né? Me desenvolver. Então, aí minha rotina mudou, então tem que ter exercício físico, tem que ter uma manhã silenciosa, eu digo na minha vida, sabe? Eu tenho que ter uma manhã silenciosa, um tempo para acordar, despertar e estar pronto para o dia que está por vir. Eu tenho que ter alimentação saudável, porque eu sou aquilo que eu consumo, né? Não só de alimentos, mas de informação. Geral, né? Então eu tenho que observar tudo que eu estou colocando para dentro, sabe? De informação, de alimentos ou de rotina, de hábitos, porque não é só por mim agora, é uma empresa, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Hoje a gente está com mais de 50 colaboradores, então são muitas pessoas que dependem daquilo. A minha decisão, a minha ação, ela impacta muito na empresa. Então se eu erro, o erro é muito grande. Se um colaborador que acabou de entrar erra, o erro é muito pequeno. Então quando o impacto do seu erro é muito grande, você tem que focar muito em não errar. Claro, a gente tem que errar, né, porque é como a gente aprende, mas quanto mais a gente puder evitar isso, melhor. Então eu precisei estruturar toda a minha rotina, minha vida, estudos. Então estou sempre estudando alguma coisa, lendo livros. Atualmente, que eu passei para você, estou fazendo uma formação de yoga, que no caso o yoga, a gente pensa que é só postura corporal, mas é uma parada, uma filosofia que te joga para dentro, te mostra quem é você de verdade, que eu não sou só esse personagem que eu vivo aqui. Então, quando eu olho para os meus colaboradores ou quando eu olho para qualquer pessoa, eu vejo uma oportunidade de desenvolver. E é engraçado quando a gente fala a palavra desenvolver, quando você envolve algo, você cobre aquilo, certo? Quando você desenvolve, você descobre aquilo. Então, desenvolver não é nem sobre ficar colocando, trazendo um monte de informação nova, mas sobre tirar todas aquelas informações emancipar, que né? Emancipar a pessoa. Que impede você de enxergar o que você realmente é. Porque a gente vai crescendo, vai absorvendo várias camadas e construindo várias barreiras que te impedem de enxergar aquela pureza, aquela essência que está em você. Que você pode enxergar nas crianças, por exemplo. Então Jesus até fala que o reino dos céus é para aqueles que forem como crianças, não é para eu ser infantil, mas para eu amadurecer essa essência, sabe? Não esconder ela de acordo com quando a gente vai ficando adulto. Então, eu vejo muito esse processo de conhecer quem eu sou, autoconhecimento. Então, todo o processo na empresa fez com que hoje eu chegasse aqui e conseguisse ser quem eu sou. Então, eu sou grato por toda a trajetória, por tudo que foi colocado no meu caminho, porque eu vejo que a gente não está no controle sobre muitas coisas, mano. Muitas coisas, situações que vão acontecer, mas aquilo que está no seu controle, que é tão pouco, que isso esteja no seu controle, que você consiga controlar Foca isso. Nisso, né? Teoria de Pareto, né, cara? Foca 80% da sua energia naqueles 20% de ação que de fato você domina, e aí você vai ter o resultado, né? O Pareto serve para várias coisas, várias coisas, e isso é uma delas. E, cara, quais são os principais desafios da Gisela Autopeças hoje, né? Antes, vamos em 3 etapas. Quais foram os desafios vencidos, né? Quais são os desafios de hoje? E como você vê a Gisela aí, cara, vou chutar mais perto, vai, para os próximos 5 anos aí. Quais são os objetivos? O que você venceu, o que você quer vencer hoje e onde você quer chegar? Boa. Não, é engraçado que eu nem respondi tudo, né? Que você falou de como eu me vejo daqui 10 anos, mas enfim. Mas responde aí, vai antes, irmão. É importante, porque o que a gente quer saber aqui é a cabeça de quem fez. Irmão. Boa. Bom, esse projeto é um projeto muito grande que eu tô tocando, então eu vejo oportunidade de crescimento gigantesca. Né? Eu acho que se você está num projeto que você não acredita nele, não faz nem sentido você estar, né? Então eu acredito muito que a Autopeças Gisela pode crescer muito, focando em trazer os clientes, em entender cada vez melhor o cliente e poder proporcionar oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. Então o meu sonho é gerar oportunidade para as pessoas. Seu projeto de vida. Meu projeto de vida é poder gerar oportunidade de crescimento para as pessoas, para que as pessoas sejam livres, mano. Como meu valor é liberdade, eu quero poder proporcionar isso. Então, quando eu até converso com os colaboradores, tipo assim, ele tá ali me ajudando no meu sonho, mas eu quero também, de alguma forma, contribuir com o sonho dele. Então,
na minha vida eu vejo isso. Eu quero tocar vários projetos, não só esse, mas primeiro eu tenho que fazer um projeto dar certo e fazer ele estar funcionando sem realmente precisar da minha presença, né? Ser meio que um conselheiro ali na empresa, mas isso aí eu sei que ainda vai um tempo para isso acontecer, ou talvez não, né? Hoje com a tecnologia. Então eu vejo que eu quero poder proporcionar oportunidades. Então que esse crescimento que eu vejo na minha vida seja colocado para fora Transborde, também. Né? Em algum momento vai transbordar e molhar outras pessoas. Não faz sentido acumular só para mim, né? Tudo que eu sei, tudo que eu tenho. Eu vejo muito que a natureza nos ensina, sabe? A própria natureza ela está sempre contribuindo uma com a outra. Tem até o exemplo do Mar Morto, se eu não me engano, que o Mar Morto ele recebe água de vários rios, mas ele não deságua em nenhum outro mar. Então ele fica ali acumulando, se torna uma água com muito sal e nenhuma vida prolifera ali. Poucas vidas proliferam ali. Agora os outros oceanos que estão sempre distribuindo as águas entre si, a vida prolifera, né? A vida é abundante. É verdade. Então, aquela pessoa que quer acumular só para si, que ela quer só ela crescer e foda-se os outros, ela é um câncer pro ecossistema. E por isso o planeta está aí se destruindo. Porque muitas pessoas não têm essa visão da abundância, que é distribuir para multiplicar, mano. Então, esse é meu foco. Quanto mais você dá, mais você recebe, né? Eu vejo o exemplo da natureza. Então, meu foco é executar meu papel na natureza, que é distribuir, que proliferar essa abundância, sabe? Incrível. E a empresa vai ser um dos meios para isso acontecer. Então, a gente vê a empresa crescendo, a gente está gerando muitos empregos. Eu tenho uma sociedade que também tem essa visão. O Luiz, meu sócio, meu pai também. Eles querem gerar empregos, eles sentem prazer em proporcionar emprego para as pessoas. Então você vê que o foco, quando ele é servir, parece que as coisas vêm muito mais fáceis, cara. A gente não está focado em receber. Não, a gente está focado como que eu posso proporcionar. Se o foco for dinheiro, cara, a vida fica triste, né? O dinheiro é só uma ferramenta. É a mesma coisa que eu querer ter vários martelos, tá ligado? O que eu vou fazer com um monte de martelo na mão? Pra que eu quero vários martelos? Pra construir vários impérios? Aí beleza, tem um sentido. Então é o porquê você faz o que faz. Então, o meu porquê é poder proporcionar, é poder... ser livre e proporcionar isso. Liberdade. Eu acho que a síntese do amor é realmente essa, sabe? Às vezes você tá no alto de uma montanha e você fala, caramba, eu quero mostrar isso pra tal pessoa, né? Geralmente eu penso na minha esposa. Cara, então, queria que a Thaís estivesse aqui. E aí, quando só faz sentido se a pessoa estivesse lá, isso é amor. E aí, quando você ama tanto uma coisa que é ser livre e quer proporcionar isso pra outras pessoas, acho que isso é muito autêntico, né? Voltando pro Gisela... Pra gente finalizar, cara, o que vocês venceram que foi muito difícil para você? Essa é a primeira pergunta. Então, o que vocês acham que venceram para poder chegar até aqui? Quais foram as dificuldades que vocês passaram e que conseguiram passar por cima para chegar até aqui? A Autopeças Gisela é uma empresa de 42 anos, né? Então muitas batalhas foram vencidas, né? Tanto que a gente não contou muito da história, mas no início eram 4 sócios. O meu pai ele foi chamado só para... Meu pai era torneiro mecânico, e aí chamaram ele só para completar com o dinheiro ali, mas depois iam tirar ele fora, sabe? Então, aí esses 4 sócios acabou rolando desentendimentos, tipo, eram uns tios meus, um tio foi montar uma autopeça em Araraquara, outro tio montou em Ribeirão Preto, não, em Rio Preto. Então eu tenho uma família de autopeças. Meus tios tudo tem... Os Furlan. Tem a autopeça Furlan, tem... eu não lembro agora de Araraquara qual que é o nome, mas também tem uma autopeça lá. Então teve essa batalha, e aí no final ficou só meu pai mais outro sócio, e foi esse outro sócio, que era na época que eu era criança, que foram ele era muito dominante com meu pai, então meu pai não podia fazer várias coisas, então isso gerou vários estresses na minha família também. Talvez por isso você gosta tanto de liberdade. Sim, talvez por isso que eu gosto tanto de liberdade. Então teve todas essas batalhas, aí no final o cara acabou oferecendo a parte pro meu pai, achando que meu pai não ia conseguir pagar, meu pai conseguiu pagar ali trabalhando, teve toda essa ausência para conseguir focar nesse projeto, foi um dos períodos mais estressantes assim que eu vejo na minha infância e na vida dele, da minha família também, mas conseguiu pagar, e aí depois o Luiz, que foi o vendedor ali, que acabou se destacando, ganhou sociedade também, então trouxe essa ideia de, antes era tudo na folhinha, né, os pedidos tirados, trouxe a ideia de trazer um RP, de evoluir, de trazer essa nova tecnologia, e aí quando eu entrei já estava com toda a tecnologia rodando, mas ainda era muita coisa desorganizada, tinha um consultor financeiro, só que ele é só consultor financeiro, então algumas consultorias nos ajudaram a criar uma certa... O organograma não existia na empresa, né, as lideranças, líderes para cada setor, então, tipo, colocar líderes em cada setor
você coloca uma pessoa que ela manja daquilo para ser responsável por aquilo, ela vai fazer muito melhor do que você, o diretor ou o gerente, que quer fazer tudo a mesma coisa. Né? Então, colocar pessoas responsáveis para cada setor, e aí eu fiquei como o setor do e-commerce ali. Hoje eu ainda toco a parte de algumas partes da operação comercial da loja física também, em marketing. E no e-commerce, o que vocês venceram de lá para cá? No e-commerce, cara, teve grandes partes, e tudo elas de acordo com as minhas próprias evoluções pessoais, que foi a ideia de eu conseguir enxergar a oportunidade ali, enxergar que, eu tô vendendo pro Brasil todo, cara, tô vendendo um produto que todo mundo tem carro, velho. Bora focar nisso, né? Bora focar. Então, quebrar essa crença dentro de mim foi um grande obstáculo. Depois, fazer a transição pro lucro real, porque na nossa cabeça era uma parada que, tipo, meu Deus, é muito difícil. Cara, é difícil pra contabilidade, na verdade. Eu não sou contador. Eu não sou contador. Se tem uma contabilidade que é boa, sabe o que tá fazendo, você confia, então, mano, deixa com eles que eles vão tocar o projeto para você da contabilidade. Claro, você tem que ter uma noção básica para conseguir cobrá-los, tá vendido, né? Mas, tipo, tirando isso, cara, inclusive a gente está no nosso melhor momento de questões fiscais, porque a gente tem uma boa contadora, a gente tem uma boa contabilidade, a gente tem uma contadora que é a nossa gerente financeira, Eduardo também tem um grande papel na empresa. Então, no e-commerce, fazer a transição para o lucro real, acho que na verdade a mudança de local físico foi uma outra transição, que era um desafio que a gente tinha. A mudança foi super caótica. Eu tentei me mudar sem parar de vender, né, com os anúncios ativos, mas tipo, deu 2 dias que a gente se mudou, a gente tinha que vender, os produtos estavam tudo jogados lá no galpão, a gente não conseguiu a venda aumentando. E isso foi um grande desafio. Foi tipo uma semana dormindo de madrugada, acordando 6 horas para já voltar, porque tinha que organizar, então foi bem caótico. O Léo me ajudou. Foi isso daí? A mudança foi no final de 2020. Foi em setembro de 2024. Tanto que depois de 2 anos, agora em setembro de 2026, a gente vai se mudar de novo. A gente ficou 2 anos no espaço que a gente tá. E, cara, a escala é absurda. Quantos funcionários só pro e-commerce hoje? Hoje a gente tem uns 15. Legal. Então, com 15 funcionários, você consegue fomentar 3 milhões de reais de faturamento. Então, cara, a gente pode falar que foi... Faturamento bruto, né? Que lá na nossa empresa a gente não considera muito bruto, não. Mas é isso aí. Não, lógico. De faturamento bruto, Porque às vezes foi o que a gente falou, né? Às vezes você tem 3 milhões de reais de faturamento com markup de 50%. Tô chutando o número. Seu concorrente fatura 6 milhões com markup de 25%. Quem é mais inteligente? Exato. Um faturamento não significa muita coisa. Eu trabalho muito menos, ganho muito mais, né? Exatamente. Mas sim, é exatamente isso. Então, pontuando aqui, principais quebras... foi primeiro esse paradigma de querer pensar num monte de coisa e focar num só, se emancipar da loja, né? Eu posso dizer também que talvez trabalhar integrado tenha sido um deles também. Ah, com certeza, né? E também ter quebrado a visão de sair anunciando tudo ao mesmo tempo e ver o que a concorrência está vendendo para eu vender igual. Hoje a gente faz uma análise de concorrência absurda, eu só vendo o que está performando no mercado, um produto ou outro que é produto novo que a gente acaba testando. Mas a maioria é não querer reinventar a roda, cara. É ver o que está funcionando e você faz igual. E qual é o principal desafio do Gisele Autopeças hoje no departamento de e-commerce, cara? Boa, legal. Então, a gente está se mudando novamente porque um dos desafios era que o espaço estava muito apertado, então estava acumulando muitas peças que chega. A gente está num momento agora que eu estou olhando muito para a inteligência artificial também, como que eu posso utilizá-la para melhorar, porque eu vejo que o concorrente está utilizando, né? Então, muita coisa a IA faz muito melhor que o humano, mas muita coisa a gente ainda precisa de seres humanos. A gente está nessa faixa de faturamento de 3 milhões e eu vejo que para melhorar isso colocando produtos mais caros, pelo menos é uma estratégia que a gente está utilizando. Trabalha menos, né? Colocando produtos mais caros e trazendo novos produtos. E também olhando para a concorrência nos produtos que já temos trabalhando. Porque se eu vejo o que a concorrência está fazendo, a concorrência também está vendo o que eu estou fazendo. Né? Então eu sei que meus top 10 produtos ali eles não vão ser o top 10 para sempre. Mas a gente sempre está estruturando. Então eu hoje tenho um time que eu tento trazer essa vontade neles de me ajudar a puxar a empresa junto. O negócio é vivo. Todo dia vai ter trabalho, né? Sim. Cara? Eu não quero ter que ficar... Foi até uma conversa que eu tive recentemente. Tipo assim, eu quero um colaborador que me ajude. Tipo, é melhor segurar um louco que tá te puxando muito, é melhor segurar esse louco do que ficar empurrando uma pessoa que não tem vontade. Então eu quero trazer pessoas que com vontade ao meu redor. Inclusive o Davi, que tá aí, do marketing, o moleque Calma aí, Davi. Tá com muita vontade, ajudando muito a gente. Então ter pessoas com vontade e mostrar como a empresa pode ajudar essa pessoa também na vida dela, sabe? No colaborador. E você acha que hoje, falando sobre dificuldades, para a gente ir para a reta final aqui,
Você acha que hoje pensar em gestão, principalmente de pessoas, é uma dificuldade hoje na sua empresa? É um dos desafios para os próximos anos aí? Ou é algo que já está resolvido? Cara, não, é um desafio sim, porque eu estava com um gerente comercial recentemente e ele não tava, era uma dessas pessoas que eu estava precisando empurrar, sabe? E aí a gente acabou desligando e eu assumi essa posição de gerente comercial agora e aí eu tô ali com o time do e-commerce, né? Que é a galera, criação de anúncio, análise de anúncio, o full, o ads, o atendimento também. Então, agora que eu tô, recentemente faz um mês que eu assumi essa posição, que eu tô mais por dentro. Acho que quando você tá ali mesmo, você fica muito mais por dentro do que realmente está acontecendo. Então tá sendo muito interessante. Você tem que estar respirando a operação para entender de fato o que tá Sim. rolando, né, cara? Então eu vejo que talvez a gestão das pessoas, metas, objetivos não estavam tão bem estruturadas e com certeza a pessoa, hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa colocar um pedaço de carne para a pessoa ir correndo atrás ali, uma meta, um prêmio que ela vai ganhar se ela atingir aquela meta. Cada um vai ter um pedaço de carne diferente. Porque né? hoje, então, exato, você tem que entender as pessoas para saber o que é. Às vezes a pessoa vegana, você vai botar um pedaço de carne para ela, não vai estar nem aí, né? Verdade. Vai até te xingar, na verdade, vai ser contra. Então, acho que entender as pessoas, quem está com você no time, e aí eu trago muito isso também da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai substituir muitas tarefas. Então, tipo, eu quero ter pessoas comigo, eu estou trabalhando as pessoas que estão comigo para que sejam pessoas que não sejam substituídas por IA. Que, tipo, a vontade que elas têm de fazer dar certo, o conhecimento que elas têm, as habilidades que elas têm, não sejam substituídas. Porque eu acho que é uma conversa que tem que ter muito hoje em dia. Tipo assim, você tem que fazer algo porque a inteligência artificial está dominando tudo. Né? Tá fazendo muitas tarefas. Né? Que nem eu falei para você do Cloud. Cloud tem o Callwork, que ele acessa o PC. Ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando manda um e-mail para você. mim, altera minha agenda, faz um software, não precisa nem esse aplicativo. Você não precisa mais da secretária, né? Então, para as pessoas olharem para o seu desenvolvimento pessoal, o que eu tenho que ter como habilidade que não vai ser substituído ou que pode auxiliar a inteligência artificial. É uma conversa que tem que ter hoje em dia, sabe? Ô Mauricião, e o que você vê do Gisele Autopeças aí? Cara, vamos chutar mais baixo ainda, vai? Próximos 12 meses, cara. Quais são os desafios aí? Acho algo mais palpável, menos subjetivo, né? Legal. Bom... O que você quer resolver, irmão? Então, o que você vai lançar aí? Legal. A gente está se mudando de endereço agora. Acho que a gente está vindo muito forte no marketing também, porque eu vejo que o desenvolvimento de marca ele é muito importante. Então a Autopeças Gisele nos próximos 12 meses vai estar muito mais presente nas redes sociais. A gente já está bem forte. A gente está fazendo um conteúdo que a gente quer conversar com o nosso cliente. A gente quer trazer ele mais para perto. Eu vi esses dias a Oficial Pharma, não sei se você conhece, é uma empresa de manipulados. Eles criaram uma academia ali em Santo André. Eles estão começando com redes de academia. Legal, e aí eu estava observando esse padrão, que é tipo assim, a marca está criando um lugar que era uma marca que era só virtual, está criando um espaço para que as pessoas entrem dentro dela. Então o cliente vai estar dentro do universo da marca. Nós temos as nossas lojas físicas, a nossa experiência, né, cara? Proporcionar experiência. Esse é o diferencial, cara. Por que uma pessoa... Que a gente tem loja física. Eu vejo que hoje a loja física, ela é sim um modelo de negócio mais lucrativo do que o e-commerce, porque a prostituição de preço, de concorrente, é muito menor. Né? Então a loja física é algo que a gente está focando muito mais. A gente está investindo no e-commerce para que traga sustento, para a gente investir mais em lojas físicas, para que a gente consiga trazer o cliente para dentro de nós e proporcionar essa experiência. Então a gente vai indo pelas duas frentes. Uma não anula a outra. Uma eu consigo vender Brasil todo, a outra eu consigo vender um pouco mais caro, né? Porque o cliente está ali só em contato com o meu produto. Mais rentável, então a gente está começando agora a investir em eventos. A gente vai ter sábado agora, dia 8/8, é um evento de carros clássicos que a gente vai fazer no estacionamento da nossa loja. Então a gente vai trazer os clientes para estarem mais em contato com a nossa marca. Sábado ou domingo isso daí? Sábado, dia 8/8. Pular, hein, cara? Aparece, vai ser das 9 a meio-dia, às 2 horas da tarde. Então aparece lá, vai ser bem interessante. A gente está criando conteúdo, a gente está visitando mecânicos, fazendo conteúdo com os mecânicos, estamos indo em eventos. Então o foco é o marketing. Aparecer. Cara, porque, inclusive, os meus sócios não acreditavam muito no poder do marketing, né? Mas aí a gente foi num evento e chegou um cara aleatório e falou: nossa, eu conheci vocês porque vocês patrocinaram um canal no YouTube lá, fui lá comprar com vocês. Teve um evento também que a gente foi num evento lá no interior de São Paulo, um evento de arrancada que a gente estava patrocinando. O cara veio de 300 quilômetros de viagem para comprar com a gente, porque confiou na gente, viu a gente mostrando a nossa empresa, viu que a gente é uma empresa séria. Então, quanto mais próximo você está das pessoas, mais elas confiam em você. Tem que investir nisso. Então, a gente está investindo nisso e esse é o nosso foco desse ano, é marketing.
Ô Maurício, deixa uma mensagem aí para quem... Queria que você deixasse uma mensagem para 3 tipos de empreendedores diferentes, cara. O cara que está pensando em começar, né, e não começou ainda, o que você deixaria de recado para esse cara? O cara que já começou e não deu certo, né? E o cara que acha que está com a camisa 10 ali, que está estourando no mercado e que acha que já sabe de tudo, cara. O que você diria para esses 3 Maurícios aí, mano? Legal. É porque são versões minhas que estão espalhadas por aí, né? Cara, eu acho que... Pro cara que quer começar. Eu acho que, na verdade, uma mensagem que cabe para todos, mas depois direcionando para cada, é sobre o seu foco e atenção. Hoje a gente está no mundo, hoje a gente tem muitos estímulos, muitas oportunidades de dar certo na vida. Você vê muitas pessoas aí que falam que faturam não sei quantos em poucos dias. Então... as distrações são muito grandes. Eu acredito, na minha visão, que qualquer caminho que você for até o final vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Então, a gente tem que pegar e escolher. Porque eu vejo muitas pessoas que começam muitas coisas. Né? Até você falou do seu curso, que 93% das pessoas que compram nem abrem curso. Então, é muita opção. E quanto mais opção, mais difícil fica de escolher. Quando você vai num restaurante que tem só 3 opções de prato, é muito mais fácil de você ir num restaurante que tem páginas no cardápio. Então, quanto mais opção, mais difícil. Então, você sabendo que você está inserido num mundo hoje com muitas opções, direcione, escolhe uma e vai até o final. Vê aquela que como eu disse para você, a que está mais fácil de você conseguir agora, que foi a que eu escolhi. Eu vi, essa empresa está muito mais fácil. Então, ao invés de ficar se distraindo muito, direciona a sua atenção para um único ponto, que com certeza você concentra a sua energia. Energia concentrada, a transformação é muito maior. Essa é para a pessoa que está começando, né? Concentrar a energia. Mas também para a pessoa que falhou várias vezes. Esse é o caminho que você escolheu? Então vai até o final, cara. Assume, porque é muito fácil começar. Aí quando dá o primeiro erro, você já quer desistir. Então, cara, um erro, na verdade, é só uma demonstração de que não é por ali. Então, muda a rota e vai para outra rota. Quando você erra o caminho no Waze, ele simplesmente recalcula a rota. Ele não para, né? Ele não para. Na sua casa, né? Não, vai pra casa, não, você errou o caminho. E a maneira mais fácil de encurtar esse caminho é conversar com quem já fez, né, cara? Conversar com quem já fez. Pode ser um consultor, pode ser um livro. Eu acho que a jornada empreendedora, ela acaba sendo muito solitária em alguns momentos. Então, tem vários eventos aí de network que você pode fazer, livros onde você vê a experiência de pessoas, vídeo no YouTube. Em vez de ficar assistindo série aí, ficar... enchendo a sua cabeça com um monte de merda, scrollando, mano, direciona o seu tempo. Cara, você tem 24 horas do dia, 16 horas que você fica acordado. É muito tempo pra você direcionar. Cara, eu duvido se você ficar 16 horas focada num dia só, que se você não vai causar uma grande transformação e ter a clareza do caminho que você quer seguir. Então, tem até a história de quantas vezes você erra, né, como o cara que inventou a lâmpada lá, velho? Thomas Edison, mano. Thomas Edison explodiu mais de 1000 lâmpadas para fazer uma dar certo. Pensa se ele tivesse desistido no meio do caminho, a gente não ia ter luz elétrica aqui. Então, cara, pode ter certeza que o resultado de você insistir vai ser benéfico não só para você. Acho que a mensagem final é: espero que você possa viver aquilo que acontece quando você não desiste, velho. Exato. Espero que vocês possam viver isso. Imagina como seria a sua versão onde ela tentou e deu certo. Onde mesmo nos erros... Eu gosto muito de fazer esse exercício. Visualização do meu eu do futuro. Sabe? Como que ele é, o que ele pensa, o que ele fez que deu errado e o que ele fez para dar certo, como ele vive, como ele lida com as situações no dia a dia. Porque você vai pensando, como que esse eu do futuro lidaria com essa situação? E você já começa a agir agora como esse eu do futuro. Quem mentaliza, realiza. Se você não mentalizar, né, acho que é importante você ter claro exatamente o que você quer e pedir para o universo, porque senão é o que a gente está falando do pêndulo de Schopenhauer, né? É a ânsia de possuir, né? E o tédio. E o tédio de ter. Então, quando você mentaliza exatamente o que você quer e joga para o universo, a probabilidade de você ter é muito maior. Maurício, obrigado, irmão. É isso? Acabou a conversa, mano? Já tem quanto tempo que a gente tá falando aqui já? Caralho, velho. 1h30, irmão. É isso. Ô, louco, 1h30. 1h30 mesmo? 1h10. Cara, nós estamos voando, né? Porra. Cara, que a gente possa trocar uma ideia daqui 1 ano, né? Você quer estar faturando quando daqui 1 ano, velho? 1 ano faturando? A gente, como eu trabalho sempre com faturamento líquido, a gente tá com uns 3 milhões... vamos falar de bruto mesmo. Bruto, 10 milhõezinho dá pra... Daqui 1 ano? Dá pra faturar. Multiplicar em 3 vezes no faturamento? Vamos faturar. Oxe, a gente já multiplicou em 3 vezes, várias vezes. Cara, que o universo propicie isso pra você. Eu quero muito daqui 1 ano estar aqui com você contando essa história. Fechou? 10 milhões a gente vai falar daqui 1 ano. Irmão, obrigado por ter vindo aí. Quer deixar um recado final aí? Cara, muito obrigado aí por cada um que ouviu. Sabe o que é isso? O direcionamento da atenção é o que causa a transformação. Você ficar disperso aí,
pode ver que... E é muito difícil direcionar quando você está acostumado a ficar disperso. Quando você aprende a direcionar, tem treino para isso, tem foco, então vai dar certo. Mano. Vai rolar um curso de yoga aí seu daqui a um tempo? Então, eu tô fazendo... Já tá rolando já? Tô fazendo o curso de instrutor, né, porque eu gosto dessa parada mental, de meditação, de você conseguir direcionar sua energia, seu foco. Então vai ter sim. Vai ter? Eu vou começar a postar conteúdo sobre quais isso. Quais são suas redes sociais da empresa? Rede da empresa é Autopeca Gisela. Autopeca Gisela? Gisela Autopeca. Ixi, Maria. Eu vou colocar aí embaixo na Gisela Autopeca. Gisela Autopeca, nosso Instagram. E o seu? Estamos com o YouTube também, canal no YouTube. Saiu o nosso primeiro vídeo. A gente vai agora focar no YouTube. O meu pessoal é Mal Furlan. Também posto umas reflexões, umas brisas aí diárias, minha rotina. Acompanha lá que é muito divertido. Cara, que você possa viver aquilo que acontece quando você não desiste. Eu tô vivendo isso hoje, você obviamente tá vivendo. E eu amo estar vivo, velho. Né? Eu amo estar vivo. Cara, o Campanário Cash nasceu para isso, sabe? Eu acredito que é a maneira mais fácil de você aprender algo é conversando com alguém que fez. Né? Perfeito. Eu aprendi isso lá naquele filme Highlander, lá, não sei se você assistiu, acho que era da sua época. Então, isso me fez ir lá para a Escócia para conhecer a cidade, tá? Eu fui lá e tal, enfim. Quando eu comecei a empreender e conversar com vários Maurícios, né? Eu comecei a aprender muito. Então, o Campanário Cash é para isso, cara. É para trazer para você que está aí do outro lado informação relevante sobre as mentes pensantes que atuam também. Né? Nós temos várias soluções aqui, consultorias, cursos. Tem o Mastermind que você participou desses dias também. Muito bom. Né? O Maurício falou, cara, você tem um amigo para conversar e empreender é muito solitário. Então, a gente coloca 7 donos de autopeça aqui para falar sobre autopeça, para falar sobre e-commerce. A gente lida com os mesmos problemas, cara. Você vai ver que a gente é muito sem criatividade nos problemas que a gente inventa pra nossa vida. É tudo igual, mano. E é muito mais fácil a gente tentar se ajudar do que se degladiar. Pra quê? É muito mais edificante, né? Então, se você ficou interessado, cara, entre em contato com a gente aí. Mauricião, tamo junto da visão, tamo junto, é isso. Valeu! Até o próximo Campanário Cast, vem com a gente.